Olá, que prazer mais uma vez estar aqui podendo compartilhar um vídeo legal com você, um vídeo motivacional. Eu começo com uma frase legal que eu escrevi hoje pela manhã em uma das reflexões que eu escrevo todos os dias sobre o seguinte: eu parei de correr atrás das coisas que eu pensava que me fariam feliz. Em pouco tempo, eu dei conta de que eu estava feliz. Boa reflexão? Ok, meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu tenho vários vídeos no YouTube, tem mais de 100. Gostaria que você fosse lá, de preferência desse um like, se inscrever no canal. Se você receber pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio, Facebook, que você fosse lá no YouTube, me desse essa força lá, tá bom? Quando a gente recebe mais like, né, mais inscrições, o YouTube direciona para outras pessoas e isso ajuda a gente. Como eu faço sem fins lucrativos, meu interesse é realmente lançar algo motivacional, aí eu conto com você, ok? Depois você vai lá. Você ficou indeciso? Então nós vamos falar hoje sobre a decisão ou sobre a indecisão. Como tomar decisão? Talvez você ficou aí pensando: eu já conheço ele, ou eu já assisto ele, eu vou lá, não vou. Indecisão. Aí eu queria falar sobre isso hoje. Quantas vezes nós ficamos indecisos? Nós ficamos indecisos em momentos, às vezes, aparentemente tão simples. Mas nós temos que tomar decisões o tempo inteiro na nossa vida. Alguns profissionais da psicologia, talvez até a maioria, vai dizer que as pessoas indecisas, ela tem algum trauma que ela traz da infância, isso é ruim, porque ela não inspira confiança nas outras pessoas, ela tem que estar sempre outros decidindo por ela e etc. Mas veja bem, a indecisão que uma pessoa tem, ou as indecisões, porque são várias, geralmente a pessoa indecisa, ela vai ter dificuldade em todos os pontos, não é? Mas veja bem, você demora muito para decidir as coisas. Você entra numa loja de roupas, você tem muita dificuldade em escolher as roupas. Ou você vai, por exemplo, pedir uma comida no delivery e você não sabe bem como decidir, o que você quer, como você monta o seu prato. Será que isso é uma falta de confiança? Ou será que isso é um excesso de zelo? Ou você veio de uma família muito rigorosa, ou muito tradicional, muito exigente? Ou você guardou algum trauma da sua infância? Talvez nós guardamos trauma, não é? Nós podemos ter traumas por ver nossos pais discutindo, por ver os nossos pais comentando uma falta de dinheiro para adquirir determinadas coisas, e nós às vezes carregamos isso. Mas sabe de uma coisa? Não decidir é uma decisão. O detalhe é que, veja bem, quando eu tenho que tomar decisão, aquela decisão é minha, eu que devo tomar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a tranquilidade, colocar na minha cabeça que o resultado que ela der, as consequências são minhas. Então, como por exemplo, quando nós decidimos que nós não queremos correr riscos. Aí eu tenho um valor de dinheiro, eu prefiro deixar na caderneta de poupança do que aplicar alguma coisa e correr risco com ele. Aí eu prefiro comprar algo sólido, seguro, do que ter esse dinheiro e o governo vir aqui por ventura e tomar tudo. Então, veja bem, quando você decide que você vai ser uma pessoa feliz e vai sorrir mesmo nas dificuldades, você vai correr o risco de ser chamado de tolo. Quando você resolve abrir o seu coração e chorar, quando você sentir vontade de chorar, você corre o risco das pessoas dizerem que você é muito sentimental. Eu decido que a partir de agora eu vou ser mais altruísta e eu vou ajudar as pessoas necessitadas e eu vou ser bom com as pessoas. Eu vou correr o risco de me envolver com elas. Então, quando eu decido expor os meus sentimentos, você tem um sentimento ou vários sentimentos por alguém e etc, e você resolve expor os seus sentimentos, você vai correr o risco de você se expor com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro caráter. Então veja bem, você tem dificuldade de decidir? Resolva o que você quer
Defenda os seus sonhos, defenda as suas ideias. As pessoas que tomam decisão muito rapidamente, alguns psicólogos acham que elas são desprendidas, elas não têm traumas, mas será que essas pessoas não são muito mais possíveis de quebrar a cara, de cometer um erro, um deslize? Então, quando você tiver que tomar uma decisão, você tem que saber o seguinte, que quando eu decido amar de verdade e expor isso, eu corro o risco de eu não ser correspondido. Mas eu tenho que tomar a decisão. Então eu decido não amar. Eu tomei a decisão. Só que quando eu decido não decidir, eu estou deixando que as coisas aconteçam sem o meu controle. Quando eu decido, eu quero viver, eu estou correndo o risco de morrer. Quando eu decido, eu vou confiar, a partir de agora eu vou confiar mais nas pessoas, você corre o risco de se decepcionar. A mulher decide, quando eu me casar, eu não quero ter filhos no início, não. É decisão dela, e ela evita, etc. Um dia ela resolve, agora eu decidi, eu quero ter filhos. Ela corre o risco do filho morrer na sua barriga, ela corre o risco do filho morrer no parto, ela corre o risco de ela própria morrer durante o parto. Então, as nossas decisões sempre vão implicar em alguma coisa. Se você não correr risco, você simplesmente não faz nada, não é nada, não serve para nada. A vida perde o sentido. Eu já tomei várias decisões e muitas delas o resultado ou os resultados não foram aqueles que eu esperava. Quer dizer que eu errei? Não, não. Porque se eu não tivesse decidido, o ócio, a incerteza me causaria talvez a mesma ou maior tristeza ainda. Sem risco, as nossas atitudes ficam escravas do ócio. Sem decisão, eu deixo de ser livre. Porque só é livre aqueles que têm a sua liberdade de decidir, ainda que você erra. Então, mas eu tenho muita dúvida, eu sou indeciso para decidir. Você está no mundo dos normais. Você acha que todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas têm facilidade em decidir? Você acha que um grande empresário, bem-sucedido, milionário, você acha que ele tem facilidade? Tudo que chega lá, ele fala, não, faz assim, faz isso, faz aquilo. Claro que não, ele tem uma equipe, ele tem funcionário, ele tem esposa, ele tem secretários, ele tem pessoas que o ajudam, nós é porque estamos de fora. Então as pessoas decidem, a partir de agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa ou aquela atitude. Então faça o seguinte, para você agora que é indeciso, tome as suas decisões com os riscos calculados. O que significa correr risco calculados? É eu tomar atitudes e decisões e enfrentar ou estar preparado para enfrentar as consequências. Isso significa o quê? Significa dignificar a vida. Ou seja, eu respondo para as pessoas e para mim mesmo que mesmo quando eu estou indeciso, isso não significa que eu tenho um trauma. Isso não significa que eu sou fraco, que eu sou um pobre coitado, que eu não mereço nada. Os problemas, as dificuldades da vida, elas são comuns. Todos os dias eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que tomar decisão sobre várias coisas. O nível que eu acelero o veículo quando eu estou dirigindo, a quantidade de comida que eu vou comer à noite, pouco antes de dormir. Se eu vou tomar um café em algum lugar e eu tiver que dormir logo em seguida em uma viagem, eu tenho que calcular que se eu tomar o café ele pode atrapalhar o meu sono. E eu tenho que saber que se eu não dormir bem e ter que dirigir um dia inteiro numa estrada, eu não calculei bem, eu não soube fazer o cálculo com as consequências do meu ato. Mas são decisões minhas. Então, se você que está me ouvindo, está me assistindo, me vendo aí, se você é indeciso, eu tenho indecisão, o que eu vou comer, o que eu vou fazer no almoço na minha casa, no caso das mulheres principalmente, quais as roupas que eu vou comprar, qual a roupa que eu vou vestir, eu troco várias roupas no mesmo dia para ir em alguma atividade. Bem-vindo ao mundo dos normais. Alguns psicólogos, como eu disse, talvez até a maioria, vão dizer que quem é indeciso tem trauma, que isso é um problema. A indecisão pode vir lá da infância sim. Talvez você venha de uma família que você é o mais velho de vários irmãos. Você vai ter uma capacidade de decisão muito maior do que o mais novo, que vai ter alguém que vai decidir por ele. Mas agora, quando eu sou mais novo e os meus irmãos decidem por mim, eu corro o risco de eu ser indeciso quando eu tiver que tomar minhas próprias decisões.
Quer ver mais? Se você for filho único, você corre um grave, um sério, grande risco de ser indeciso. Por quê? Porque você vai ter o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, talvez dos dois lados, que vão decidir por você o tempo inteiro, que vão te pôr no colo, que vão te carregar, que vão te dar os presentes, que vão fazer tudo que você quer. E quando você tiver que tomar suas decisões lá na escola, lá na faculdade, ou no seu namoro, no seu casamento, você não vai saber. Agora isso quer dizer que você é doente? Que você tem um trauma por causa disso? Óbvio que não. É óbvio que não. São atitudes que nós aprendemos ou não com a nossa própria vida. Então, pense assim, a partir de agora, vou te dar algumas dicas aqui, tá bem? Se você é indeciso, tem dificuldade para decidir, vou te dar algumas dicas. Primeiro, tome a opinião de alguém em quem você confia. Por quê? Quando eu vou tomar uma decisão e eu envolvo uma outra pessoa da minha confiança, de preferência ligada àquele assunto, o que eu faço? Eu divido até mesmo a dúvida das consequências. E quando elas vierem, se não forem tão boas, eu tenho alguém para compartilhar comigo. Eu tenho alguém para eu chegar e dizer, olha, nós não tomamos aquela melhor atitude, e agora? E nós vamos pensar juntos uma outra maneira de corrigir, se for possível, aquilo. Se não for, nós vamos partir para a próxima. Então, primeira dica, tome opinião com alguém que você confie. Segunda dica, programe a sua mente para ela saber que decisões fazem parte da vida e nós somos repletos de pontos que nós temos que tomar decisões. Agora, se eu vou acertar em todas, se eu vou conseguir ter os resultados melhores em todas, é outra questão. Será que eu tenho que acertar em tudo? Será que eu tenho que decidir tudo da melhor maneira? Eu tenho que escolher os resultados? Então, pense sobre isso. Programa sua mente dizendo para ela, outras dificuldades, outras decisões virão. Terceiro ponto, é você repetir para você mesmo que você confia e acredita em você. Os psicólogos, a maioria, de novo, eles vão dizer que a pessoa indecisa é porque ela não tem confiança em si mesma. Só que se eu definir que todos os indecisos não têm confiança em si mesmos, eu vou pegar pessoas que são firmes e que têm decisões, mas que vão ter decisões difíceis e que também vão ficar inseguras. Então, repita para você mesmo assim, eu confio em mim e vou tomar as minhas decisões. Se elas não me derem o resultado que eu espero, eu vou arcar com as próprias consequências. Pronto? Pronto? Mais uma dica, agora a quarta, exercite delegar ou olhar as prioridades. Eu tenho que decidir um assunto, mas eu tenho vários para decidir, eu vou priorizar. Se eu tiver algo para resolver daqui a um mês, ainda que seja algo mais grave, e tem um que é amanhã, eu tenho que pesar aqui o que vale a pena agora. Eu deixo aquele do mês que vem para depois, resolvo esse primeiro, depois parto para o próximo. Então exercite delegar as prioridades. Mais uma dica, a quinta dica. Se o resultado não for o melhor, se possível, refaça. Se não, esqueça. Uma pessoa um dia me pediu conselhos e disse, eu tenho um problema tão grave que ele não tem solução. Eu disse, então ele está solucionado. A minha filha, que gosta disso, Isabela, se o problema não tem solução, solucionado está. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não vai fazer, véio. Se ele não tem solução, não tem o que fazer. E por fim, sobretudo, arrisque. Arrisque, tome suas decisões. É melhor você arriscar e se arrepender do que fez, do que você se arrepender pelo que você não fez. Para a gente encerrar, um médico que trabalhava em um hospital, que trabalhava só com pessoas em estado terminal, pessoas que estavam à morte. Ele disse que em contato com uma das enfermeiras que trabalhava com ele direto, eles começaram a notar o que as pessoas que estavam sabendo que morreriam em poucos dias ou poucas horas, o que elas diziam. E sabe o que a maioria dizia? Que se arrependiam das coisas que elas não fizeram muito mais
do que das coisas que elas fizeram. Porque as que elas fizeram, elas poderiam até se desculpar, pedir perdão. E as que elas não fizeram, elas não sabem o resultado. Então, não se arrependa pelo que você não fez. Se arrependa, se precisar, pelo que você fez, mas tome suas decisões. Sobretudo, você não é inseguro, você não desconfia de você, você acredita em você. Por isso você vai tomar suas decisões. E eu te peço uma decisão: vai lá no YouTube, no meu canal, Sérgio Cândido de Carvalho, e dá um like, se inscreva no meu canal. Vai ser uma boa decisão, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Dá um like, se inscreve lá, não fique indeciso.